Agradeço a participação e o retorno, assim que estamos continuando essa nossa nova série de aulas, Vivendo no Amor de Deus. A ideia sendo que cada aula a gente enfatiza uma prática espiritual, e essas práticas espirituais estamos focando nelas dentro de um conceito relacional. Em outras palavras, do que ser simplesmente uma lista de práticas, uma lista de opções a se fazer, estamos pensando que são mecanismos para perpetuar, para continuar, aprofundar o nosso relacionamento com Deus e um com o outro. Nessa perspectiva, creio eu, ser mais correta, coerente com a narrativa bíblica, tem também uma função, acho que ficamos mais incentivados. Quando estamos desenvolvendo relacionamentos com amigos, ou talvez até, se você lembra aí, com relacionamentos amorosos com seu eventual possível cônjuge, fazemos coisas juntos, vamos sair, passear, andar, mãos dadas. E estas práticas, né, sentar e comer uma pizza junto, ir no cinema, essas práticas não são vistas como uma lista de coisas que precisamos fazer e checar como feitas. São, na verdade, vistas como oportunidades de intensificar o relacionamento, de amadurecer o relacionamento. Então, creio que nessa perspectiva, talvez tenha um incentivo maior, um ânimo maior para fazer, inclusive, essas práticas espirituais. Já vimos, acho que semana passada foi a ideia de oração, e cada semana vamos ter uma prática em específico. Vamos primeiramente ver a fundação bíblica da prática, e aí eu sempre tenho ali o nosso último ponto, uma tarefa, um encorajamento para você ir pôr a prática, pôr a disciplina em prática no decorrer da semana. Então, fica a critério aí de cada um, se vão fazer isso ou não, mas ofereço isso como, para não ficar só teórico, né? Para a gente realmente ir e pôr na prática estas disciplinas. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, para enfatizar a disciplina de hoje. A disciplina de hoje é a ideia de relacionamentos. Vamos ver que se relacionar um com o outro é uma disciplina espiritual, tem uma fundação, um propósito espiritual, tem um benefício de amadurecer, de aumentar, de aprofundar a nossa espiritualidade, a nossa fé, a nossa prática da fé. Então, relacionamentos não são secundários, são, na verdade, de primeira importância, e creio que de forma intencional parte do plano de Deus. Então, vamos ver como isso se encaixa. Como já notado, as últimas 2 semanas, começamos com a prática de leitura bíblica, aí semana passada a prática de oração. Provavelmente as 2 práticas, as 2 disciplinas mais comuns quando pensamos em disciplinas espirituais. Daqui para frente, vamos abordar umas que, na minha opinião, não são tão comuns no nosso dia a dia. Talvez vocês notem ou conhecem todas, mas a minha opinião é que não tem sido muito comuns. Então, vamos sair um pouco aqui do dia a dia, mas garanto a todos que são práticas espirituais bíblicas, e vamos fazer este caso toda semana. Então, vamos aí. Começamos com a ideia de que Deus é um Deus relacional. Desde da vinda de Jesus, como um Deus encarnado, como a encarnação de Deus, veio para interagir com o ser humano de uma maneira
pessoal, de uma maneira relacional, não só como um conceito, ele veio como uma pessoa. E assim como uma pessoa interagindo, né, as interações de Jesus foram momentos foram exemplos, foram momentos de aprendizagem. Então, não só o que Jesus falou era importante, mas também como Jesus personificou e interagiu em relacionamentos é importante. E vimos isto em João capítulo 1, versículo 14, e aí vamos pular para o 18. O capítulo inteiro, na verdade, é João começando o seu relato, o seu evangelho, não como os outros começaram, que Mateus e Marcos têm lá um começo mais ou menos na época que Jesus está nascendo, mesmo que ambos fazem um certo reconhecimento de um passado profético da vinda de Jesus, mas João começa com palavreados que conectam o leitor com Gênesis. Desde o princípio, Deus já era relacional. A existência de Deus, Espírito e Jesus, mesmo que em Gênesis não são claramente definidos assim, mas é uma categoria introduzida em Gênesis que Deus é um Deus relacional, que é um Deus mais complexo do que uma entidade só. E então Deus cria o ser humano nessa complexidade de relacionamentos. Se vamos realmente refletir a presença de Deus, precisamos ser relacionais, porque Deus é um Deus relacional. E então em João aqui se nota isso, e 2 versículos quero destacar, o 14, diz lá, aquele que é a palavra, se referindo à existência de Jesus já de sempre, desde o princípio, tornou-se carne e viveu entre nós. Por que Deus veio de forma pessoal, de forma como um ser humano? Porque assim vimos a sua glória, a glória como o único vindo do Pai. Em outras palavras, a única expressão Deus na carne, cheia de graça e de verdade. No versículo 18, põe-se em ênfase a importância disso, porque ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Então, Deus, aquela combinação Deus, Espírito e Jesus, Pai, Espírito, Pai, Filho e Espírito Santo, já era uma existência de sempre. Mas aí se manifesta essa trindade gradativamente no decorrer da história, e na época de Jesus, Jesus vem como ser humano, Deus vem como Jesus, ser humano, para nos mostrar algo íntimo de Deus que até então o ser humano não tinha experiência, não tinha vivido, não tinha tido a experiência de aquela interação relacional num dia a dia com a expressão de Deus em Jesus. Uma outra maneira de se dizer a mesma coisa, em Mateus capítulo 1, falando sobre a existência, a vinda, o nascimento de Jesus, note-se também que Mateus, de forma mais não esperta, de forma mais que exige um pouco mais de investigação, também conecta o autor, ou conecta o leitor com Gênesis. Em Mateus capítulo 1, onde fala lá a genealogia de Jesus, e aí quando fala o nascimento de Jesus, ambas as palavras que são traduzidas genealogia e nascimento, em grego são as palavras Gênesis. Então o leitor antigo estaria conectando o que Mateus está tentando falar sobre Jesus com Gênesis, assim como João, só que de maneira diferente, porém com a mesma conexão. Em Mateus capítulo 1, versículo 23, falando sobre o nascimento de Jesus, diz,
Começar no 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta, e ele vai fazer uma referência aqui a Isaías. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão Imanuel, que significa Deus conosco. Não era o nome de Jesus, era um título descritivo. Jesus era para ser a presença de Deus conosco. E Mateus enfatiza isso, muito importante no Evangelho de Mateus, porque Mateus vai ficar enfatizando essa necessidade, com um certo pano de fundo, com exemplos da presença de Deus, que Jesus agora enfatiza de forma mais intensa, como, por exemplo, o templo representava a presença de Deus, porém temos agora Jesus, que é a presença de Deus relacional, não só uma estrutura, um prédio, algo que você se aproxima, mas não interage. E Jesus é Deus de forma interagível. Não sei nem se isso é o uso correto da palavra, mas você entende o que eu estou querendo dizer. Em 1 João, então, na primeira carta de João, capítulo 4, começando no versículo 7, ele põe o lado, a ênfase relacional em que é Deus em Jesus, ele põe isto na prática de quem segue Jesus. Quem segue Jesus, o que isso quer dizer que Deus é um Deus relacional? Expressado, ilustrado, não só nos ensinamentos de Jesus, mas nas suas interações. Capítulo 4, versículo 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Tá, como? Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, uma pausa aqui. Quem expressa um amor que tem o seu início e é ilustrado em Deus, é uma pessoa que conhece Deus, porque não tem outra maneira de se saber este amor sem conhecer algo de Deus, porque este amor vem de Deus. A palavra amor no português não é muito, não ajuda muito, porque é uma palavra que usamos para descrever um monte de coisa. Eu amo meu time de futebol, eu amo meu cônjuge, eu amo Jesus, eu amo pizza, eu amo minha mãe, eu amo bolo, eu amo, né? Meu gato. Eu amo de tudo. Então, é uma palavra que tem sido muito diluída. Este tipo de amor que está sendo enfatizado aqui é um amor que João diz só ama dessa maneira quem conhece a Deus, porque é de Deus que se aprende esse amor. Então, é importante notar. Quem não ama assim, não quer dizer que as outras pessoas que não estão seguindo Deus não têm uma versão de amor. Tem uma versão de amor. Mas quem não ama Deus, não ama desta específica maneira ilustrada em Jesus, não conhece a Deus, versículo 8. Porque esta versão de amor é Deus, vem de Deus. Sendo assim, versículo 9. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Como que aprendemos este amor? Enviou o seu Filho único ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Mais uma vez, a versão amor enfatizada aqui em Deus. Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação, como sacrifício, como uma reposição, alguém que ia entrar no nosso lugar pelos nossos pecados, o que a palavra propiciação significa. Versículo 11. Amados, visto que Deus assim nos amou, está aqui a parte prática. Nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, então aqui ele está usando o palavreado
semelhante da que ele usou no seu relato do Evangelho no versículo 18, capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor está aperfeiçoado em nós. Então, aqui no versículo 18, diz lá: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, a única manifestação de Deus na carne, que estava com Deus e veio para manifestar Deus a nós de forma relacional, esta é a maneira que conhecemos Deus. O que isso quer dizer na prática é que Deus veio na carne para ilustrar para nós relacionamentos, maneiras pela qual devemos amar um ao outro, e quando aprendemos isto e estamos mesmo que cambaleando nesta aprendizagem, quando estamos pondo na prática esta versão de amor, estamos sendo aperfeiçoados pela ilustração de Jesus, que Deus é amor. Deus é amor não é um conceito teórico, não é um conceito filosófico. É algo na prática que tem a ver com a maneira como eu e você interagimos. Como que eu sei isso? Porque Deus expressou este amor de forma mais clara na presença dele em versão Jesus. Deus tem expressado o seu amor de muitas maneiras, desde a própria criação da humanidade, da própria criação, a natureza expressa uma versão do amor de Deus. Mas a totalidade desse amor é exemplificada, personificada na presença de Deus na carne, que é Jesus, relacionando-se um com o outro. E assim nós somos aperfeiçoados e impactados por isso. Não só isto, o amor de Deus não só tem um impacto na minha vida, mas tem um impacto de quando eu amo assim, ou estou tentando amar assim, é transformativo em mim, mas também transforma a pessoa que eu estou amando. Por quê? João capítulo 13, versículo 34 e 35. Uma vez deixa eu começar a ler aqui. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei, Jesus. Vocês devem amar uns aos outros. Por quê? Com isto, todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Porque esta versão de amor não se encontra em lugar nenhum, a não ser em Deus expressado em Jesus e nos seus discípulos. Então, quando eu amo uma pessoa com esta versão de amor, estou ilustrando a pessoa um amor que ela não conhece, ou que não conhece por inteiro, um amor que só é expressado pela presença de Deus na carne. Então, eu estou ilustrando a pessoa, criando a oportunidade da pessoa ser transformada, criando a oportunidade da pessoa estar interessada em conhecer mais Jesus pela maneira como eu interajo. Isso é importante, porque, infelizmente, foi um estudo feito aqui nos Estados Unidos, uns 15, 20 anos atrás, onde fizeram um estudo aí com várias pessoas que se identificavam as não crentes, qual que era a impressão que eles tinham de pessoas crentes, ou de discípulos, ou de cristãos, de seguidores de Jesus. Duas palavras veio à mente. Primeira, hipócritas. Pessoas não crentes pensam em pessoas crentes como hipócritas. Número 2, pessoas que têm a tendência de julgar. São hipócritas e são julgadoras. Esta é a impressão, pelo menos 20 anos atrás, de que a maioria de não crentes tem referente a crentes, pelo menos aqui nos Estados Unidos. Se isso é verdade no Brasil ou não,
mas é algo a se pensar. Em vez de sermos classificados como hipócritas e pessoas que são rápidas a julgar, o que Jesus diz é que deveríamos ser conhecidos como os que amam de maneira especialmente diferenciada. Um amor que só é conhecido e conectado com a expressão de Deus na carne, que é Jesus. Então, uma vez que Jesus é a expressão relacional da presença de Deus, ser um discípulo temos a responsabilidade de refletir essa experiência nas interações que temos um com o outro. Temos que amar de forma diferente. Perguntas ou algum comentário até aqui, antes da gente continuar nesse ainda ponto 1? Só para ajudar, irmão Júnior, vamos dar nome a esses tipos de amores do grego. Esse amor de Deus é o amor ágape. Só Deus, o Espírito Santo e Jesus conseguem dar esse amor e ele espera de nós isso. É aquele amor incondicional. Jesus amou todos os pecadores, ninguém merecia o amor de Deus. Todos nós somos pecadores. E ele não nos julga. Ele deu o seu amor por nós sem esperar nada em troca. É isso que ele espera de nós. Até tem uma passagem, eu acho que Jesus falando, como vocês dizem que amam a Deus que não vem e não amam o seu irmão ou o próximo que estão enxergando. Sim. O próprio João diz isso na sua cara. Então, esse é o amor ágape. Nós aprendemos a amar o amor filos, que é o amor de amigo, o amor, também o amor storge, que é o amor familiar, o amor fraternal, e o eros, que é o amor romântico, dos namorados, noivos, casados. Mas o amor que Deus quer e deseja, que nos mostrou e ensinou, é o amor ágape. Esse é o objetivo de todo cristão. Sim, muito bom. Afonso? Tem que habilitar o seu microfone, Afonso. Estamos... Agora tá. Tudo bem? Sim. Ontem eu tive um estudo com o professor Vozinho e eu aprendi algo interessante ontem. Você está falando de amor, né? Só que eu vou falar de outro livro aqui, mas só para a gente pensar sobre esse amor, de que é interessante a gente dizer de amar uma pessoa, né? Mas assim, eu aprendi ontem que Jesus tem todo o poder no céu e na terra, né? Inclusive, ele desceu aqui antes mesmo de nós nos tornarmos filho dele, e deu sua vida por nós. Então, eu acho que, olha, se Jesus é todo poderoso, tem poder no céu e na terra, ele podia fazer muita coisa diferente, mas por amor ao ser humano, ele veio aqui, entregou sua vida, ressuscitou e está à destra do Pai, e dessa forma que nós nos tornamos seguidores de Jesus, nós devemos aprender o que é o amor, né? Eu aprendi muito ontem, eu acho interessante isso aí. Muito bom, Afonso. Pô, bom ponto. Ana? O Júnior, eu vejo essas pessoas que nos julgam, que dizem que somos hipócritas, como a maior defesa é o ataque, entendeu? Então, elas não querem ter o compromisso que nós temos um compromisso com Deus, de levantar no domingo, de ir para a igreja, de fazer tudo que nós fazemos. Eu vejo que essas pessoas que falam de nós, uma maneira de... eu não vou, eu não faço porque eles são hipócritas, entendeu? É uma maneira de não querer se relacionar com Deus, então nos ataca, entendeu? Eu vejo desse jeito. Porque eu já senti isso, já vi isso, vejo isso na minha família, sabe? Eu falei, é mais fácil você atacar, me falar que eu estou julgando. Não estou julgando. Tudo eles acham que nós estamos julgando, tudo é julgamento. Você faz uma crítica de que, perante a palavra de Deus, eles estão errados, é julgamento, e isso é errado, sabe? Então, isso me irrita até. Então, eu acho que isso é uma maneira deles... que a maior defesa é o ataque. Então, eles se defendem de não seguirem a Cristo nos atacando, entendeu? Eu penso assim.
você Sem julgou dúvida. errada. Deve ter parte disso que é usado como desculpa, né? Desculpa, isso. Sim. A outra parte, no entanto, eu creio que temos uma certa culpa nisto, né? Nós, digo de forma bem genérica, nós, a pessoa que diz ser crente, que tem muito, infelizmente, exemplos de pessoas que dizem seguir a Deus, mas vivem de forma descaradamente desconectada com o que é ser seguidor de Cristo, né? E isto também pesa nesta percepção que o mundo tem. Neves? Boa noite. A minha primeira experiência, né, com evangélicos foi extremamente decepcionante. Eu fiquei 10 anos sem pisar dentro de uma congregação evangélica por causa dessa conduta, né, dos evangélicos, né, e assim, eu generalizei sendo para todos, né, porque foi muito decepcionante para mim, né, ter conhecido a Deus e depois ter descoberto que não havia ninguém santo lá dentro, assim, entendeu? Não havia ninguém lá dentro que valia a pena dedicar meu tempo e participar daquele grupo. Depois, mais para frente, quando eu realmente conheci a palavra, que eu conheci, né, a Deus de maneira verdadeira, foi que eu pude entender que as congregações, em todas as religiões aí que tem, são verdadeiros hospitais de gente doentes. Né? Então, assim, quando você chega lá e você vê uma oportunidade, né, seja financeira, seja de status, né, as pessoas abraçam isso e não pensam em quem vai Ficou mudo o magoar, áudio em dele qual para mim só, reputação que vai Arthur? ficar ferida, né? Uhum. Então tem tudo isso que avança. Então, assim, realmente, quando você falou lá que as pessoas acham com hipocrisia, eu fiquei durante 10 anos pensando assim, né? Que os crentes, os evangélicos, e eu generalizei todos, né? Para mim eram todos hipócritas, né? Então, durante 10 anos eu pensei dessa forma também, mas porque eu não conhecia a verdadeira palavra, eu não conhecia realmente como é que era o amor de Deus, como é que ele era transformador na nossa vida. Hoje eu vejo, eu repenso essa opinião, mas eu tenho certeza que muitos já passaram por isso, muitos já vivenciaram essa situação de confiar, né, e ser traído, de passar por essa experiência ruim. Tenho Sim. certeza que muitas pessoas passaram por isso. Obrigado. E é infeliz, né? Porque, que nem você já notou, levou você longe, né? Criou obstáculos para você se aproximar de Deus. E o ponto não é que precisamos ter uma perfeição. Não creio que o mundo, ninguém espera isso. Hipocrisia é como nos apresentamos de uma maneira que não corresponde com a nossa vida. Na verdade, para a gente se apresentar como pessoas que são falhas, que temos os nossos pecados, que é através das nossas fraquezas que Deus nos transforma, isso, na verdade, é boas novas. A falha está quando nos apresentamos com uma arrogância, como nos apresentamos como quem sabe tudo e quem está vivendo tudo, e o resto das pessoas são pessoas que não merecem Jesus. Esta aparência, essa apresentação é problemática. Renato? Pronto, boa noite a todos. Aquele amor diferenciado, aquele amor diferenciado que você estava falando, vamos simplificar, né? Amar como Jesus amou. Sim. Então, ser crente é amar, não é isso? E que nem seu pai fala aí, né, muito bem, nos ensina. Então, temos que aprender cada vez mais a amar. Vejo que a gente está muito, muito longe disso, mas estamos naquele processo, né, de transformação. E quanto ao povo de fora, perdoa, Senhor, eles não sabem o que estão falando. Assim como eles começam a criticar, eu aí grito bem alto. A vezes está em bares, um monte de gente. Perdoa, Senhor, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Eu digo, quando me criticam, né, eu digo, eu pelo menos estou tentando, e vocês, nem ninguém vai impedir que eu continue tentando ser um cristão. E quando você fala assim, desarma, viu, Ana, ou qualquer um de vocês. Quando você entra com essa oração em voz alta, dizendo a eles, perdoa, Senhor, eles não sabem o que estão fazendo, eles não sabem o que estão falando. Aí eu até dou meu testemunho, eu já lasquei Bíblia,
eu já fiz coisas horríveis, e hoje em dia eu estou aqui, entendeu? Vamos Sim. lá, dê risada aí, Ana, que é engraçado mesmo. Tchau. Verdade, Continua aí. obrigado. Antônio? Interessante o que os irmãos falaram, a irmã estava falando ainda há pouco, eu até que concordo com ela, porque, assim, se nós observarmos o capítulo 3, o versículo 16 de João, Deus está explicando a forma de ele amar, e essa forma de ele amar, por si só, já faz o julgamento. Quando na metade do versículo diz assim, para que todo o que nele crê, por forma desse amor. Porém, ao que não crê nesse amor, ou seja, nessa forma de amar, então, quando pessoas nos julgam como hipócritas, é porque, na verdade, elas querem que nós as aceitemos do jeito delas. Na verdade, não é nós, mas a palavra, elas querem ser aceitas pela palavra, mas lá no lugar onde elas estão, sem que elas permitem a palavra a transformarem. E isso que o Renato acabou de dizer, de fato, né? Nós não somos perfeitos. Dia a dia estamos buscando na luta de estar, pelo menos, parecendo. E detalhe, né? A forma como Deus explica que Ele ama, e é justamente esse o ponto que eu entendo, que nós diariamente estamos na busca, né? De amar ao ponto de nos entregar totalmente sem discriminação. Mas o ataque é a melhor defesa quando a verdade me empurra contra o muro e eu, por mim, não quero aceitar a realidade que, de fato, ela está me colocando. Me corrija, professor, se eu estiver errado. Obrigado. Obrigado. Não, assim como notei com a Ana, há um elemento desta percepção que creio que é usado como uma desculpa. Porque religiosos são hipócritas, não têm interesse. Mas creio que há também um elemento desses resultados aí, dessa pesquisa, que é algo para a gente parar e pensar. Creio que o mundo religioso tem também parte nessa responsabilidade de criar esta percepção. Um exemplo, se vocês lembram, creio que é quando eu morava no Brasil, então já faz um tempo. Um pregador, um pastor bem famoso foi pego aí com dinheiro na cueca tentando fugir do país. Então, tem aí um lado do mundo religioso que tem que assumir uma responsabilidade. Nós temos contribuído para essa percepção errônea. Sim, muitos lá do mundo têm usado isso de forma como desculpa, então Deus nada vale, Jesus não é real e assim por diante, mas a solução, não podemos forçar as pessoas a mudar de ideia, mas podemos nós sim assumir a nossa responsabilidade e gradativamente e continuamente crescendo rumo a amar da maneira que Jesus ilustrou. Então, desse ponto de amar como Jesus nos ama, é importante notar que, inclusive, tem, pelo menos aqui nos Estados Unidos, uma aplicação da psicologia que é uma categoria criada para uma ênfase para tratar de pessoas que foram traumatizadas por religião. Que o dano feito pelo mundo religioso, pelo menos em parte, tem situações tão difíceis, tão abusivas, onde pessoas têm usado religião de forma como uma arma, de forma viciosa, de forma abusiva, que se tem uma ênfase da psicologia para tratar deste trauma. Então, não acuso os que estão aqui de participar nisto, mas é um alerta a nós a continuarmos enfatizando cada vez mais a necessidade de sermos conhecidos pelo amor que temos
um amor ilustrado no que Jesus fez, no que Jesus ensinou, nos exemplos de Jesus. E este amor é um amor que atrai pessoas a Jesus, não traumatiza pessoas. Então, é importante se notar isto. E esse amor também, pensando no que ama, na pessoa, no seguidor de Cristo que ama, é um amor que exemplifica e cria um mecanismo para se alcançar uma maturidade espiritual. Então, cada vez que você ama de maneira que Jesus ilustrou e ensinou, estamos amadurecendo no nosso progresso rumo ao que Deus quer para nós. É um propósito de amadurecimento que se começou com outros mecanismos, como, por exemplo, a lei dada por Moisés. A lei não foi reposta por Jesus, foi alcançada, o propósito da lei se foi alcançado em Jesus. Não é que a lei Deus fez a lei, uma leizinha ruim, Jesus chegou, não precisa mais da lei. A lei era um mecanismo que Deus estava usando para proporcionar um nível de maturidade. No entanto, a lei tem um limite na maturidade que pode oferecer. Então, o que Jesus veio fazer é levar o que a lei estava tentando alcançar, levar a sua totalidade. Que em Cristo podemos alcançar uma maturidade, cria mecanismos como este amor que realmente pode nos levar a uma maturidade além do que a lei podia fazer. Ilustro isso com as palavras de Paulo em Romanos 13, versículo 8 a 10. Não devam nada a ninguém a não ser o amor. Então está aí a chave, o amor. De uns pelos outros, porque aquele que ama o seu próximo, mais uma vez, um amor ilustrado por Cristo, tem cumprido a lei. Como assim, Paulo? Pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito. Ame o seu próximo, assim como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, porém o amor é cumprimento da lei. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que o que a lei estava tentando alcançar como um mecanismo para alcançar aqueles propósitos de, por exemplo, não adulterar, não matar, não furtar, não cobiçar e várias e as muitas outras leis, o amor nos leva lá. Eu não vou fugir com a esposa do vizinho, não só porque é uma lei, mas porque eu tenho um amor que Cristo ilustrou. E o amor que Cristo ilustrou, e eu vou amar as pessoas dessa maneira, não me permite fugir com a vizinha para o meu bem, porque assim estaria maltratando também o cônjuge, a família, na verdade, também maltratando a vizinha, também maltratando a mim mesmo, porque do que eu crescer em maturidade e do que eu ilustrar aos meus vizinhos o amor de Cristo, eu estou roubando de mim e deles esta oportunidade. Então, amor, assim como Cristo ilustrou, é o mecanismo que nos leva rumo à total maturidade, onde a lei só dá para levar até um certo nível. O amor nos leva àquela distância a mais. Então, assim, porque eu posso talvez não fugir com a vizinha, mas ainda fico lá tendo pensamentos errados, fico com cobiças, fico lá com pensamentos sexuais, fico lá querendo o mal-estar do casamento dele, mas tecnicamente não quebrei a lei. Mas amor que Deus ilustrou por nós em Cristo me leva a um nível totalmente
maior, mais profundo, uma maturidade mais grande, uma maturidade mais coerente com o que Cristo está tentando fazer em nós. O Deus em nós através de Cristo, através do Espírito. Então, consequentemente, a forma como tratamos e interagimos com outros é tanto uma medida de nossa maturidade como um meio, um mecanismo para continuarmos nosso crescimento em nossa jornada espiritual. Então, relacionamentos são de maior importância, porque é nestas interações que eu posso exemplificar, que eu posso pôr na prática o amor, o sacrifício, a benevolência, o perdão, tudo que se envolve naquela ideia de Jesus. Então, relacionamentos não são assim, que legal, são necessários, são fundamentais, são a maneira pela qual vivemos e vivenciamos o que Cristo veio fazer por nós. Então, não é uma religião individualista, eu e Deus. O nós, a interação, comunidade, é essencial. Pergunta, antes da gente enfatizar a prática aqui, a sugestão da prática, da tarefa? Ô, Júnior, tudo Oi. isso abrange o que você falou antes, né? A prática da leitura, que é Sim. importantíssimo a gente saber o que Deus quer de nós, a prática da oração para buscar a Deus, né? E tudo isso junta para que a gente possa aprender a ter esse bom relacionamento, né? Sim. Então, essas práticas espirituais, essas disciplinas, são manifestações deste amor, e maneiras como podemos pôr na prática. É isso, do amor. Um com o outro, e assim, refletindo a presença de Deus no Espírito, em Cristo. Então, relacionamentos são importantes. Veja lá, mais 2 exemplos, aí vamos entrar aqui na tarefa. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. Consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Este amor, mais uma vez, não é individual, eu e Deus. É eu e vocês, vocês e eu. Então, esta prática, essa interação eu e você é essencial. Cria a oportunidade do amor, eu amo, vocês me amando assim, me encoraja a amar e vice-versa. É uma dualidade que interage e manifesta o bem-estar de ambos ao nos relacionarmos assim. Não, sendo que isso é verdade, não deixemos de reunir-se como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais que vocês veem que o dia se aproxima. Muitas vezes esse versículo é usado para tentar falar para o irmão vir na igreja, no domingo. Sim, correto, porém é mais. O que está tentando dizer aqui é que não devemos nos deixar de congregar, não só uma experiência no domingo. Não devemos deixar de interagir no decorrer dos nossos dia a dia. Devemos buscar oportunidades, não tentar sair de oportunidade, minimizar oportunidades, precisamos aumentar as oportunidades. Porque quanto mais interagimos, encorajamos uns aos outros, ilustramos o amor de Deus um pelo outro, incentivamos um pelo outro. Antônio, acho que você estava com a mão ali, ela sumiu. Pergunta? Era exatamente isso que eu ia perguntar, professor. Porque a gente, pelo menos nós, nos esforçamos para tentar ter um relacionamento com Deus. E como seria o nosso relacionamento com o nosso irmão, né, congregacional, e como seria o nosso relacionamento com os não congregacionais, assim, os que não são discípulos de Cristo? Sim.
O que está sendo enfatizado aqui é a necessidade da gente buscar e incentivar e apreciar interações um com o outro em termos de cristão. Porque temos, ao interagir assim um com o outro, não só eu amo você, mas você me ama, e isso ajuda os dois crescer. Então, isso é essencial. Por quê? Porque no nosso dia a dia, interagindo com não cristãos, é uma interação que demanda mais, que é uma interação que muitas vezes ilustra coisas que não devemos fazer, que nos tenta a outras maneiras de ser. Então, quanto mais interagimos um com o outro, mais capacitados somos de interagir com o mundo de uma maneira que reflete o amor de Cristo ao mundo. Então, não é um ou outro, é ambos. Mas vamos ser bons exemplos ao mundo quando eu e você interagimos bastante um com o outro, encorajando um ao outro. Então, se vamos evangelizar bem, precisamos interagir bem um com o outro, e vice-versa. Então, não é uma coisa ou outra. No mundo, no congregar como igreja, estamos enfatizando o amor de Cristo de forma que influenciamos um ao outro. Quando interagimos com o mundo, o nosso propósito é ser uma influência ao mundo, não o mundo influenciar a nós. Aqui, influenciamos um ao outro. No mundo, influenciamos o mundo. Então, quando fazemos isto bem, fazemos a interação com o mundo de forma mais coerente. Tem aqui um monte de... Giovanni, e aí eu falo de provérbios aqui. Só corroborando isso que o irmão falou, nós temos que ter o cuidado de não sermos legalistas como os fariseus. O irmão Neves também falou a respeito dos irmãos de denominação. Nós temos que amar a todos como Cristo amou. Cristo amou aquela adúltera sem julgá-la, amou o Zaqueu sem julgar o Zaqueu, amou quem mais, a samaritana, sem julgar, só amando. Não amando o pecado deles, mas sim amando o ser, a pessoa. E nós, quando temos esse contato com os não cristãos, a mesma forma, não julgar, não mostrar erros, e sim mostrar a palavra, deixar que o Espírito Santo, através da palavra, faça com que a pessoa veja os seus atos que estão errados. Nós temos o hábito, eu principalmente, estamos corrigindo isso, de sermos legalistas. A palavra diz isso, devemos congregar. Tu não está vindo na igreja. Não, nós temos que mostrar que os irmãos, o cristão, se congregavam, se reuniam, primeiro dia da semana, outros dias, deixar que o Espírito Santo age na pessoa, para não sermos legalistas e mostrarmos somente os erros das pessoas. Sim, o propósito é o mesmo, de Deus veio nos transformar, tanto eu, você e todo mundo. A discussão não é se este é o propósito ou não. Qualquer pessoa que vem a Cristo tem que ser transformada. E continuamente ser transformada rumo ao outro lado da eternidade. A questão é de qual maneira isso se alcança. O amor é a maneira que leva a pessoa a Cristo, consequentemente sendo transformada. A gente ficar falando, você está errado, você está errado, você está errado, você está errado, não traz a pessoa a Cristo. Na verdade, leva a pessoa mais longe de Cristo. A pessoa, ao ter interesse em Cristo por causa da maneira na qual tratamos ela, vai ser então transformada. Não, este amor não é você sair pelo mundo falando, tanto faz o que você fez, Deus, ok. Não é isso que é o amor de Cristo. O amor de Cristo é você tratar as pessoas com uma dignidade, indiferente do que eles estão fazendo, porque você sabe que eles foram criados pela imagem de Deus. E quando você trata a pessoa de forma com respeito e dignidade, a pessoa tem interesse em saber o porquê. E aí ele vem mais a Cristo, e Cristo, o Espírito, a comunidade de igreja vai ajudando eles então a serem transformados. É uma questão de ordem, não de transforma ou não transforma. Meu pai, Perfeito.
Ô, Júnior, com relação ao que o Antônio Chaves falou, o amor, eu entendo o que você está dizendo o seguinte, que o amor é aquilo que nos dá um relacionamento, que é o que nós devemos ter, ou seja, a comunhão. Então, como você deixou bem claro, eu amo os irmãos me amam. Então, há um relacionamento através do amor. No entanto, com relação aos não cristãos, eu amo os não cristãos, mas os não cristãos não me amam, porque eles não estão no amor de Cristo. Então, o cristão ama, ponto final, mas o relacionamento que existe, fundamentado no amor, somente ocorre com aqueles que são cristãos. Sim, e aí quando usamos este amor para interagir com não cristãos, vai sendo atrativo a eles a querer participar nesta comunhão na qual temos de forma mais íntima um com o outro. Muito bom. E essa necessidade de integração, mais uma vez, não pode se resumir simplesmente no domingo. Tem que ser algo mais consistente. E esses relacionamentos, assim, então, vão ser nutridos de várias formas. Como, por exemplo, uma comunidade de oração, ou de adoração e de oração, discernimento em grupo, quando tem grupos pequenos, amizades espirituais, aconselhamento de pessoa que tem mais sabedoria, hospitalidade, servir um ao outro e várias outras formas, cria essas oportunidades de interação, de integração e relacionamento um com o outro. Ana, e aí vamos aqui finalizar com a tarefa da semana. Ô, Júnior, só para me falar, podemos dizer que uma das pessoas que amou tanto e aprendeu tanto foi Paulo, né? Por exemplo, quando ele se relaciona a Filemon, né? As palavras tão bonitas que ele fala para ele, né? Que tem aqui Filemon 1:3, que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo, esteja com você, meu caro Filemon, sempre Sim. que eu oro lembrando em você, né? Como é lindas as palavras que Paulo sempre, nas cartas, nas primeiras palavras dele, né? Podemos Paulo, dizer que foi uma pessoa que aprendeu muito, né? Sim, e Paulo é um bom exemplo, porque quando ele era Saulo, o objetivo de manter o povo de Deus fiel, o objetivo de trazer pessoas a serem seguidores de Deus, não mudou. Ele era zeloso assim como Saulo e continuou zeloso assim como Paulo. O que mudou foi a perspectiva de como fazer isto. De como fazer. Em Paulo foi através de Jesus. Em Saulo era através da lei, através do legalismo, através até de violência, de imposição. Então, Saulo para Paulo, o zelo dele não mudou. O que mudou foi a maneira pela qual ele agora estava entendendo e buscando esses objetivos de transformação. Um exemplo que a gente deve seguir de transformação, né? De Saulo para Paulo, né? Isso. Que Paulo veio no amor de Cristo, né? Ótimo, verdade, Ana. Então, a prática para a semana. Espero que tenham convencidos ou enfatizados o suficiente a importância de conexões, relacionamentos, como isso é essencial, não é algo secundário, é essencial. E relacionar um com o outro, então, é uma prática onde aperfeiçoamos o espiritual, onde o relacional proporciona a prática do espiritual. Então, é essencial. Então, a tarefa para essa semana é o seguinte: tome a iniciativa de conectar com alguém, com uma família, com algum outro irmão em Cristo. Você pode fazer isso de várias maneiras. Convidar a pessoa para vir na sua casa e tomar um café junto, e dar uma volta andando no parque,
algo além do domingo, tá? Algo além do domingo. Algo que você vai de forma intencional tentar nutrir, amadurecer, criar uma intimidade maior com alguém. E muitas vezes, eu acho que todo mundo quer isso. Muitas vezes ficamos esperando o outro a fazer isso. Ah, mas ninguém me convidou. Ah, ninguém me convida para ir na casa. Ah, ninguém me leva para tomar um café. Ah, ninguém fala oi para mim. Ah, ninguém leva eu para sair. Vamos fazer a outra maneira. Você toma a iniciativa. Então, como você quer fazer isso, fica você aí. Mas a tarefa é você tomar essa iniciativa e, de repente, até o negócio vai bem, você continua com esta prática, com essa mesma pessoa. Eu tenho uma meia dúzia de pessoas na minha vida que me faz bem, e então eu tenho um café uma vez por semana, uma vez cada 2 semanas, uma vez por mês, uma vez cada 2 meses, seja lá o ritmo de vida da pessoa, eu tomo a iniciativa, e a gente tem essa frequência. Tem o outro lado da moeda, tem estudantes universitários onde eu estou, que apreciam e entendem a importância disso, e eles me buscam para ter um café semanal. Tem lá uns 10 que, uma vez por semana, já teve estudante que já até se formou, que a gente se reunia toda semana, com raras exceções, os 4 anos que eles estavam na universidade. Por que isso? Deixa eu dar um ladozinho, um pouco de ciência aqui para mostrar, ilustrar para você como até a ciência está notando a importância disso. Tem uma teoria, e tem a ciência toda atrás dessa, que eu não vou enfatizar, mas que o ponto é o seguinte, que a maneira como o nosso cérebro e o nosso lado fisiológico, o nosso corpo age, interação em reagindo de forma relacional. Por exemplo, um bebezinho, quando está sendo amadurecido, quando você sorri, quando você faz expressões com o rosto, com as mãos, o corpo, o nenê, até sem saber que está aprendendo, está espelhando o que você está fazendo. Então, o nenê, de forma fisiológica e de forma cerebral, sem entender o que está acontecendo, aprende por espelhar. Isto continua quando crescemos. Um outro exemplo, quando você está assistindo um filme e alguém no filme está chorando e você começa a chorar, o que está acontecendo? Você está espelhando o que você está vendo de forma interativa. Isto sendo verdade, pensa assim, tem pessoas na sua vida que assim que a pessoa entra na sala, você já fica tenso, já dá uma ansiedade. Quando você pensa no nome da pessoa, já te dá uma ansiedade, um mal-estar. Assim como tem pessoas que é o oposto. Quando a pessoa entra no quarto, quando a pessoa fala oi para você, quando você pensa no nome da pessoa, você tem sentimentos bons. Esta interação, esse espelhamento, e tem lá vários motivos no cérebro por quê, mas não vou te entediar com isso. Mas sendo que isso é verdade, devemos ser intencionais em relacionar com pessoas de forma íntima que nos fazem bem espiritualmente falando, emocionalmente falando. Então, busque essas pessoas dentro da igreja, busque essas pessoas no seu círculo congregacional. E hoje em dia, até com tecnologia, dá para você fazer isso com pessoa que não está nem ali na sua geografia. Quanto mais você intencionalmente busca essas pessoas, e o outro lado da moeda, quanto mais você assim para o bem-estar de outras pessoas, a gente vai crescendo no que Cristo quer que sejamos este amor. Ok, a semana que vem a gente vai entrar na ideia de atenção plena. Em inglês é uma palavra só, mindfulness,
a atenção plena. O que é isto? Como que isto é uma prática? Como que isto é uma disciplina espiritual? E qual é a prática disto? Então, volte semana que vem, um conceito super interessante. Mas fica isso aí, então, para a semana que vem. Mais uma vez, a tarefa. Tome a intenção de conectar com alguém esta semana.